E aí, você está preparado para viver muito e principalmente para viver num mundo de tiozinhos e tiazinhas? Porque esse mundo, nesse século da revolução da longevidade, vai ser um mundo cheio de tiozinho e tiazinha, assim, tipo eu. Bem, a gente vai conversar com um cara que entende tudo sobre tendências. Quais são as tendências nesse mundo mais longevo? Pati, roda a vinheta que eu vou chamar o Vitor Drummond para essa conversa diretamente lá de Londres. Vitor, chega mais. Quanto tempo a gente não grava uma entrevista? Vitor é minha fonte há muitos anos, mas faz tempo que a gente não grava uma entrevista, né, Vitor? Verdade, Mara. Poxa, obrigado por me receber para a gente falar de um assunto tão amplo, né, e tão complexo, que é longevidade e anti-envelhecimento. Realmente, assim, nos últimos 3 anos, em todos os grandes laboratórios, centros de pesquisa aqui em Londres, King's College, Cambridge, Oxford, todos os especialistas já mencionam a palavra imortalidade, que é um assunto quase que meio assustador, né? O que é essa imortalidade para um ser humano que num país desenvolvido tem uma média de vida de 80 anos, 85 anos. Tem muita novidade, muita tecnologia. Acabei de voltar e de expor semana passada. Nas últimas 3 semanas a gente teve 3 feiras expondo, uma só voltada para menopausa, soluções para menopausa em termos de testes e recomendações baseadas em inteligência artificial. E semana passada uma feira de tecnologia com startups e novos aplicativos, novas plataformas, métodos de tirar sangue, por exemplo, sem precisar usar a veia do seu braço, só com vácuo através do bíceps, e em 1 minuto você extrai esse sangue, até plataformas que você faz o teste na sua casa e recebe recomendações baseadas em inteligência artificial, óbvio, cruzadas com milhões de diagnósticos assinados e pesquisados por outros médicos, mas que te dá uma curacidade muito maior para ter uma precisão em diagnósticos, em protocolos para tratamento, né? Um exemplo, se há 10 anos, há 13 anos, em 2010, uma pessoa diagnosticada com câncer, sei lá, de ovário, de células claras, que é um câncer muito raro, já vi um oncologista desses 13 anos atrás falando para um paciente, esse é meu terceiro caso em 35 anos de oncologia, então o que ele vai ter para comparar? Só os 3 casos que ele tinha e talvez entrando em contato com outros colegas que talvez tivesse feito um teste desse. Transportando para 2023, a gente está falando desse mesmo exame lá de trás, sendo cruzado numa plataforma de inteligência artificial com 5 milhões de outros resultados. Então o diagnóstico vai ser muito mais preciso, porque ele não é só baseado na observação física e no histórico desse médico, mas com outros resultados, outros diagnósticos extremamente precisos, que vai cruzar aquelas imagens e dar para aquele médico a certeza de que aquele câncer é o X ou Y e quais os tratamentos podem ser feitos. Então, a partir daí, só de um diagnóstico de uma doença extremamente amedrontadora e ameaçadora, a gente está falando de uma possível sobrevida já muito grande. Agora, isso estou falando de doenças, né? Agora, se a gente for falar de prevenção, do famoso biohacking, né, que é esse processo biológico de mapear o seu corpo, desde o tipo de filtro com tecnologia super purificadora, até os testes que você faz em casa para checar semanalmente ou mensalmente seus níveis de hormônios e de vitaminas, a gente está falando aí de um aumento, uma expectativa de vida para as próximas 3 décadas, de pelo menos 5 a 10 anos, dependendo do país, e óbvio, né, cruzando com outros dados, como os seus hábitos de alimentação, se você fuma ou não, as suas condições sociodemográficas, enfim. É um assunto que muito me interessa. Vitor, você falou uma coisa que eu já acho que é um ponto de partida até para essa nova reflexão e o pensamento, né? Quando você fala assim, porque a gente viu nos últimos anos, enfim, e décadas, você tinha aquela indústria de cosméticos e principalmente focada no anti-aging, né? Anti-idade, que é um termo que muita gente fala assim, não existe antidade é morrer e tal. Na verdade, isso a revolução da expectativa de vida,
vai muito além da questão cosmética, enfim, como você falou, você tem hoje prevenção, você fazer exercício, não fumar, uma série de mudanças de hábitos. As pesquisas têm mostrado que essas simples mudanças de hábitos já jogam para você um aumento na sua expectativa de vida. Mas aí, Vitor, enfim, antigamente era isso, né? Principalmente voltado para as mulheres, nessas coisas de cremes anti-idade, esse tipo de coisa. Hoje não, esse assunto ele é um assunto muito, muito maior e mais complexo. É a casa que você vai morar, o relacionamento com a família, com os filhos, com o emprego, enfim, a mudança de emprego. Você vê uma série de pessoas que chegam ali na meia-idade e falam, quer saber, eu não quero mais ficar nessa rotina desse emprego, eu quero empreender, ou sei lá, quero mudar de profissão, de carreira. Como é que você está vendo esse movimento? Quer dizer, você trabalha em startups, você criou, enfim, está num grupo que tem startups que está surfando nesse mundo do aumento da expectativa de vida. Como é que você vê isso? Quer dizer, como é que você vê quais são as principais tendências nessa área? Mara, primeiro falando em questão comportamental, né, o que são essas tendências? Se a gente for falar de uma geração dos baby boomers, na casa dos 60, 55, 60 anos, beirando os 70, eles têm tiveram menos esse contato, essa superfície de contato com tecnologia. Então, quando a gente fala, por exemplo, de uma solução que a gente tem dentro do grupo, por exemplo, a Optimally.me é uma plataforma digital onde você pode comprar 28 testes para serem feitos em casa. Você recebe um kit, em 2 dias, em 48 horas, você recebe os resultados desse teste. Só que os resultados não vão vir num PDF ou num e-mail, você vai receber um acesso, um login, uma senha para uma plataforma digital, uma espécie de mapa de calor com 3 cores, vermelho, laranja e verde, como um sinal de trânsito, e ali naquele mapa de calor vai ter todos os biomarcadores, né, que você está medindo naquele teste, por exemplo, nível de testosterona, de progesterona, de ferro, vitaminas. Ou seja, é uma plataforma digital e os resultados, cada nível do seu biomarcador, se é para diabetes, se é para vitamina B, C ou D, você vai clicar naquele biomapa do nosso painel de controle e vão ter as recomendações cruzadas com milhões de dados que a gente tem, mas que são customizadas para você através do nosso modelo de inteligência artificial. Ou seja, essa interface, essa relação entre paciente e esse novo mundo digital parece ser um pouco distante de quem está com 60, 70 anos e não nasceu nativo digital. Mas essas pessoas também estão em busca. Então, nessa feira de menopausa que a gente expôs, onde a gente teve em contato com essas mulheres, 55 anos, struggling, né, tendo essa dificuldade em como lidar com essas variações hormonais, como fazer essa reposição, elas ficaram todas muito interessadas em saber que agora elas podem fazer esse teste em casa e já chegar no seu médico, seja no especialista ou no seu clínico geral, com o resultado daqueles exames. Olha, meu nível de testosterona está muito baixo, de progesterona também, vamos trabalhar já essa reposição. Estou falando aqui de uma realidade de um país desenvolvido, mas que tem 10% da população numa fila de espera pelo NHS, né, que é o nosso sistema público de saúde, o NHS, esperando para ser atendido. Aí eu estive com o head de estratégias do NHS semana passada e ele falou, Vitor, precisamos da iniciativa privada para diminuir esse impacto, para minimizar essa fila longa de espera de 7 milhões de pessoas, que se agravou depois da pandemia. Eram 4 milhões na época da pandemia, foi para 7 milhões. Ou seja, tem uma tendência de pessoas mais velhas querendo soluções mais rápidas e práticas em casa. Tem o sistema público de saúde que precisa da iniciativa privada trazendo essas soluções. E aí você tem a geração dos 30, 35, 40 mais, que é, por exemplo, o nosso público para esses testes em casa, que não querem perder tempo. Eu não quero perder tempo de agendar para o médico, dele me passar um teste para eu fazer, de eu me deslocar até o laboratório para fazer, esperar 2 dias a uma semana para esse resultado, entrar no meu e-mail, pegar esse resultado, remarcar com o médico. Então a gente está falando de encurtar um processo e que vai te dar muito mais informações customizadas do que uma consulta de 5, 10 minutos com o nosso médico, principalmente como é montado o modelo de negócios de medicina no Brasil, né? Então a gente tem uma tendência de um público geração X e Y interessado porque está no mercado de trabalho, não tem tempo, tem uma condição para
para bancar um tratamento ou um exame particular desse, e está muito conectado com tecnologia, né? Quem fez a transição nos anos 2000 para a internet, enfim. E aí a gente tem a geração, vamos chamar aí a geração Z e Millennials, também muito interessados, não necessariamente em biohack, não necessariamente em exame de sangue, mas é muito louco você ver uma garotadinha de 24 anos, 25, principalmente em mercados como o Brasil e Estados Unidos, fazendo procedimentos estéticos, botox, preenchedores. Então tem uma garotada interessada na coisa mais cosmética, mas que também está relacionada a bem-estar e saúde, e uma turma mais dos 30 mais interessada realmente em manutenção, em prevenção de doenças. Aí tá, eu falei de um cenário de comportamento. Em termos de tecnologia, a gente está falando, por exemplo, de um aplicativo que a gente lança, depois eu posso até te mandar o link para você testar. É uma plataforma que chama Mirror Mirror. Ali dentro você faz um scan do seu rosto, e em segundos você preenche um formulário dizendo se você está usando maquiagem ou não, alguns dos seus hábitos do dia a dia, e essa plataforma também usando a inteligência artificial vai fazer um mapeamento do seu rosto sobre translucidez, qualidade dos seus poros, estão muito abertos ou fechados, a sua zona T, a oleosidade no seu rosto, como é que estão as bolsas de olheiras no seu olho, e para cada uma dessas marcas, são cerca de 12 marcas, você vai clicar, vai explicar o que é aquela biomarca, o que aquele termo significa, e com recomendações específicas baseadas nos algoritmos gerados para a pele da Mara Luque, por exemplo. E isso é uma coisa que é interessante para minha, para a sua geração, mas também a garotadinha dos 15 anos, a gente está prevendo que vai ser uma super febre entre eles. Então você tem desde uma plataforma dessa, fazendo uma análise dermatológica, que nem mesmo você marcando um dermatologista particular, a menos que seja numa clínica mais especializada, etc., se faz. Aqui no Reino Unido esquece, as pessoas mal têm o hábito de conseguirem ou de agendar um dermatologista, diferente do Brasil e Estados Unidos também. Então, hoje mesmo uma colega fez o teste, ela falou, gente, eu estou vendo aqui coisas no meu rosto, ou recomendações de produtos que eu devo usar, que eu nunca usei, produtos que eu não conhecia, porque no final o algoritmo ele te dá os produtos ou categorias de produto, vitamina C, ácido retinóico, etc., que você deve usar. Então a gente tem essa revolução na relação entre corpo e tecnologia. Um outro aplicativo que a gente viu semana passada, analisando também o rosto, mas ele consegue cruzar dados até o terceiro nível da sua derme, então ele vai ver graus de temperatura na passagem do seu sangue pelo seu rosto e te dá um diagnóstico de possível depressão, se você está fatigado ou não, se você está tendo privação de sono, como é que está o seu nível de oxigenação. Então a gente está falando realmente assim de uma geração, como a gente fala, o marketing 4.0, né? Onde está todo mundo nativo e vivendo dentro desse universo digital. A gente também fala desse próximo passo na saúde. Outros procedimentos e tendências para quem vai fazer um exame, por exemplo, de gastrite ou endoscopia. Em vez de ter que ir para a clínica, ficar sedado, aquela coisa desconfortável daquele tubo passando na sua garganta, traqueia, aqui a gente já tem o teste com as câmeras, né, pílula. Parece que um hospital em Salvador também está usando isso, uma médica cardiologista de lá me disse isso. Mas o NHS, ou o sistema privado, te manda essa pílula para sua casa, você toma aquela pílula com uma nanocâmera dentro, vai ficar um dispositivo no seu abdômen medindo a passagem desse comprimido da nanocâmera por todo o seu tráfego intestinal e pelo seu esôfago, etc. E aí no final de 12 horas você tem todo o resultado da sua endoscopia sem toda essa coisa invasiva de ter que ir para uma clínica, ser sedado, etc. Então a gente tem muitos caminhos, no mercado, por exemplo, de infecções sexualmente transmissíveis. O NHS aqui começou um grupo de amostragem ainda com placebo e a medicação real, onde em vez das pílulas diárias para quem faz tratamento contra o HIV, são só 2 aplicações de injeções anuais. Então você a cada 6 meses você faz a aplicação, não precisa mais dos comprimidos. Então a gente realmente está falando assim de um biohacking, né, que é esse hackeamento do nosso corpo, seja através de hardwares ou de softwares, que a gente está falando de uma prolongação de vida. Renovação celular, né, a gente tem suplementos para isso hoje, que fazem renovação dos seus neurônios, as suas sinapses cerebrais, dentro da nossa própria empresa mesmo, a Youth and Earth. A gente tem um outro que é para reposição da saúde cerebral. Então a gente está falando de um nível de biohacking, óbvio que a gente está falando no mundo
onde muitos países passam por problemas de infraestrutura, num cenário de guerra, ainda procedimentos e produtos que infelizmente não estão disponíveis para todo mundo, né? Aí a gente entraria numa outra discussão futura, talvez numa outra entrevista, sobre quem vai ter acesso a isso, né? Quem vai poder viver mais, se vai ser realmente uma roleta russa dando privilégio só para quem tem poder e condições, e como é que vai ficar essa outra população, né? Sem acesso a tratamento, tecnologia, etc. O Vitor, isso tudo, nossa, eu estou aqui acompanhando esse mapa que você fez e vendo assim as muitas implicações para muitas coisas, como você falou, essa conversa com o NHS, enfim, claro, para a saúde pública pode representar uma economia, uma redução de filas. Para os planos privados, por exemplo, isso pode ser um caminho para baratear os planos privados. O quanto isso já é usado no Reino Unido ou em outros países desenvolvidos? Mara, plano privado, né? Você sabe disso, assim, acima dos 30 anos, qualquer plano privado no Brasil, vamos sair da categoria enfermaria e vamos pelo menos para um apartamento, eles são muito caros, né? Se a pessoa não tiver empregada numa empresa e for um profissional liberal, for um microempresário, é muito difícil para essa pessoa manter e pagar esse plano. Aqui a gente fala de planos privados a partir, sei lá, de 49 libras mensais. Eu não gosto de fazer a conversão, eu gosto de pensar na unidade da moeda local, né? Então, sei lá, esse mesmo plano para uma pessoa de 30 anos no Brasil, não precisamos falar nome de seguradoras, mas você custaria, sei lá, para um apartamento, 1.500 mensais da moeda local. Aqui a gente está falando a partir de 49 eu posso ter acesso a um quarto, X consultas presenciais, só que eles estão dividindo assim também. Eu compro um plano mais barato, eu tenho ilimitadas consultas, videoconsultas, mais consultas presenciais, por exemplo, só 6 no ano. Eu acho uma maneira muito inteligente que esses planos todos fizeram durante a pandemia para criar categorias mais baratas. Então tem essa tendência também de planos se diversificarem com subcategorias, dividindo em atendimentos presenciais e online, para dar acesso a mais pessoas, mas mesmo nesses planos mais baratos, você já tem algumas tecnologias, por exemplo, que eu já testei duas. Uma de, sei lá, alergia, está com uma alergia no pescoço, uma vermelhidão no pescoço. Ao invés de você ir até o médico, primeiro você faz uma videoconsulta. Dessa videoconsulta ele vai conseguir avaliar alguns pontos de contato, né, aqui por um vídeo, pelo menos com uma boa iluminação. Ele vai falar, ainda tenho dúvida, não consigo te dar um diagnóstico, vou te mandar um equipamento para sua casa, que nada mais é do que uma câmera com uma lente específica, que consegue fazer macrofotos, né, para analisar, ou com micro detalhes para analisar a sua pele. Você tira 5 fotos, sobe no aplicativo, na plataforma do plano de saúde, e aí ele te dá um diagnóstico em até 2 dias úteis, e aí você faz uma outra consulta online e ele já te dá a recomendação do remédio ou do que fazer. Uma outra que eu fiz há 15 dias foi de exame de olho. Fiz online esse exame, e ela, antes de entrar na consulta online, a plataforma do plano de saúde também me pediu 12 fotos dos meus olhos, para checar irritação, vermelhidão, etc. A partir daí a médica fez uma consulta comigo, me deu um pré-diagnóstico, mas ela falou, como eu acho que você está com uma irritação por conta de cloro, enfim, de natação, eu vou te recomendar ir para a emergência de um hospital de olhos perto do seu endereço. Então a gente está falando assim de geomarketing, né, onde essa médica mapeia pelo meu perfil o hospital mais próximo. A gente está falando de diminuir distâncias, com essa tendência cada vez mais de consultas online, o que é muito conveniente para todo paciente, né? Você não precisar parar um dia inteiro, principalmente em cidades grandes como Londres, São Paulo, onde a gente perde 2 horas para ir, 2 horas para voltar, dependendo do compromisso. E tecnologias, dispositivos que facilitam esse exame, ou o exame inicial, ou um diagnóstico mais simples. Aí, depois do diagnóstico mais simples, você tem o nível 2, né, dessa tendência, que é cruzar os seus resultados, como o exame de imagem de olhos, por exemplo, de novo com uma plataforma de inteligência artificial, para te dar um diagnóstico mais preciso, né? Ainda assim, você ouve às vezes 3 médicos discutindo aquele primeiro diagnóstico, baseado nos exames, nas imagens coletadas nos equipamentos, mas para ter uma dúvida exata, eu jogo aquela imagem no meu banco de imagens, se eu assino alguma plataforma ou tenho algum convênio com alguma instituição de pesquisa, e aí eu tenho um resultado mais preciso. Então, é esse lugar que a gente está falando, de consultas mais rápidas, consultas eficazes, exames usando dispositivos diferentes para tecnologia, resultados mais precisos e suplementos
cada vez mais especializados para áreas específicas. Tem um, por exemplo, que chama Spermidine. Acho que eu tive contato com essa palavra só no inglês, que é Spermidine, que eu acredito em português é espermidina, que é a mesma substância que existe no sêmen humano, mas ela é encontrada numa planta, e essa substância dessa planta, ela é fantástica para renovação celular, por exemplo, e para diminuir fadiga. Mas é um suplemento muito específico, né? Eu não vou conseguir entrar numa farmácia de rede e encontrar esse suplemento. O NMN, que é uma outra substância que o corpo produz, mas depois de uma certa idade ele para de produzir. E quando ele para de produzir completamente, a gente morre em 30 segundos. Existe esse suplemento sublingual, que você toma de manhã, eu estou tomando esse suplemento de manhã, e que te dá muito mais energia. Então é um nível máximo assim, de muito estudo, de muita pesquisa, desde a primeira consulta até um suplemento que você começa a colocar na sua rotina diária. Vitor, a gente já está, a produção está me dizendo aqui que a gente já está estourando o tempo. Para a gente encerrar, essas tecnologias já estão disponíveis no Brasil? Como é quem quiser acessar? Como é que te acessa nas redes? Como é que consegue mais informações sobre isso? E o que você diria para empresas e para pessoas? Porque, assim, isso para as empresas também, compartilhar as informações, principalmente de prevenção, é uma coisa que, para a empresa entregar ali, enfim, você já orientou várias empresas em diversos setores, essas empresas é uma forma de melhorar a produtividade até dos seus trabalhadores para reduzir a incidência de doenças. Como é que as pessoas têm acesso? O que está disponível no Brasil? E qual os próximos passos? Quais são os próximos passos? Bem, vamos lá. Sobre os exames de sangue com diagnóstico através de uma plataforma digital, com recomendações customizadas para o paciente, através de inteligência artificial, cruzando com diagnósticos assinados por médicos, esse produto específico está disponível por enquanto só para o Reino Unido, né, que é esse que a Optimally Me faz. Por quê? Existem muitas legislações, né, principalmente com segurança de dados, um produto tão sensível quanto o sangue, que tem um shelf life, né, um período de vida muito curto, mas a gente, por exemplo, para o Optimally Me, a gente está buscando parceiros em toda a comunidade europeia de laboratórios locais que vão poder colher esse sangue e dar esse resultado local, e aí o resultado depois subindo para as nuvens, a plataforma consegue dar esse diagnóstico global, mas desconheço empresa no Brasil que esteja fazendo isso ainda. Os suplementos a gente vende para toda a Europa e Ásia, mas a gente conseguiu uma licença agora para os Estados Unidos, mas acho que vale assim, não só Youth and Earth, mas outras empresas que também façam suplementos muito específicos, que aumentam a sua energia, que te dão uma melhor qualidade de sono. Se essas pessoas estão viajando, busquem levar 1, 2, 3 frascos com elas. O Mirror vai estar disponível, né, uma plataforma para você fazer essa checagem da sua qualidade, da saúde da pele, com recomendações muito específicas que eu desconheço algum dermatologista que tenha me feito isso ao longo da minha trajetória nesse contato paciente-médico. Esse vai estar disponível, depois eu te mando o link para você testar, mas em janeiro a gente sobe no site da Optimally Me, vai ser mais uma ferramenta que a gente está oferecendo esse benefício, todo mundo pode usar, é gratuita, não tem custo, e aí você depois só escolhe os produtos específicos para sua pele baseado no resultado. Nesse caso, por exemplo, não precisa de autorização da Anvisa, não? Não, para Optimally não, porque a gente não está prescrevendo medicação invasiva, né? A gente está prescrevendo o que já está no mercado, que é uma vitamina C, um ácido retinóico, etc. Mas vai ser, ou seja, não vai ser uma coisa que você entra na farmácia, vou comprar porque está mais barato ou porque gostei da embalagem. São recomendações baseadas nos algoritmos da sua pele, nos seus resultados. Então é esse produto que você tem que usar. Para de usar coisas randônicas, que você escolheu só porque você achou legal, porque está na promoção, porque sua amiga da Natura e da Avon te vendeu, e compre realmente o que você precisa para sua pele. E aí, para achar a gente, Mara, nosso Instagram, @OptimallyMe, @YouthandEarth, para a plataforma de suplementos, e o Mirror é um link que está dentro do site da Optimally Me, que é www.optimallyme.com. E para dúvidas, se quiserem bater papo sobre tendências, né, eu estou nos últimos 3 anos, a gente comprou uma pesquisa muito grande das tendências em saúde para os próximos 40 anos, quiserem me achar no Instagram, eu estou no @Victor Drummond. É isso.
Bem, Vitor, obrigada por essa conversa. Eu espero que você venha mais vezes aqui. Eu acho que essa pauta é uma pauta que está só começando, né? Enfim, e você está sempre muito atento ao que acontece no mundo, está aí em Londres olhando tudo que acontece no mundo, e eu vou te pedir para você vir sempre aqui conversar com a gente e manter a gente atualizado. Muito obrigada, Ah, por viu? favor, prazer. Obrigado você pelo convite e obrigado, telespectadores do News, por nos assistir. Até a próxima. Bem, se você tem dúvidas, se você tem perguntas, se você tem sugestões, manda para a gente, porque a gente vai passar para o Vitor, vai voltar a chamá-lo aqui. Esse é um assunto bem interessante, eu gosto bastante desse tema, vocês sabem, e aqui a gente quer trazer informação para vocês, checada, de qualidade. Então, manda aí suas perguntas, suas dúvidas, compartilhe o vídeo, se inscreva no canal, enfim, você sabe, a gente está aqui para conversar cada vez mais sobre o aumento da expectativa de vida. Obrigada pela companhia.